No nosso culto de hoje, nós aprendemos sobre Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Todas as 10 virgens dormiram, só que 5 eram nécias e 5 prudentes. Só que as 5 prudentes, elas tinham óleo suficiente. E quando foi anunciado que o noivo viria, elas acordaram e ali acenderam as suas lâmpadas e entraram para as bodas. E 5 ficaram de fora. Que eu e você possamos ser as virgens prudentes, que possamos pedir a Deus. O óleo representa o Espírito Santo, que possamos pedir ao Espírito Santo que mantenha as nossas lâmpadas acesas até que Jesus volte. Você já é inscrito no nosso canal? Se não é, se inscreva no nosso canal, ative aí as notificações, dê o seu like para que o nosso vídeo, aí ele possa ter o maior número de visualizações e possa se espalhar, aí para que as pessoas recebam esta mensagem. Que Deus abençoe você e sua família e um excelente dia. Bom dia, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma manhã, mais um culto, de oração, um culto de estudo da palavra do Senhor. E que bom que você escolheu estar aqui conosco. Que Deus abençoe grandemente você e a sua família, É sempre bom, irmãos, nós estarmos juntos em oração. A escritora Ellen White diz que todas as vezes que a igreja de Deus, ela se reúne de maneira oficial para poder estar cultuando, é uma oportunidade de nós recebermos o batismo do Espírito Santo. Então estamos aqui, todas as manhãs, ou juntos, ou você aí na sua casa, mas que o nosso objetivo seja sempre o mesmo, buscar a presença de Deus através do derramamento do Espírito Santo. Vocês percebem, irmãos, que a gente está vivendo em uma época que cada dia parece que as coisas têm se tornado difíceis em todos os aspectos que a gente possa imaginar. Você tem percebido aí o voto agora da escala, acho que é 6-1, é 5-1, Isso aí já vai trazer algumas dificuldades para o nosso povo, em virtude da guarda do sábado, Os casamentos hoje não têm sido fáceis manter os casamentos, muitas pessoas se separando. Na igreja, as pessoas estão virando crentes nominais, crentes nominais são crentes apenas de nome, Você tem um nome na igreja, mas não vai à igreja. Tem gente que o nome está na igreja, mas não vai para a igreja, não quer ir para a igreja, fica em casa, E Deus, ele não quer que isso aconteça conosco, porque é bíblico, Paulo diz lá, não deixeis de congregar como é o costume de alguns, Então, a gente precisa realmente estar atento ao que está acontecendo e não deixar essa onda, irmãos, de mornidão, de desânimo que tem atingido a vida de muita gente, atingir a nossa vida. A gente precisa estar animados, E nada melhor do que o Espírito Santo para animar a gente, Então nós vamos começar aqui o nosso culto com a nossa meditação de hoje, tá bom? Quero convidar você a pegar a sua Bíblia. E a gente vai hoje estudar uma parábola aqui, Uma parábola bem conhecida por você. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, a partir do verso 1, a parábola das 10 virgens, Parábola muito interessante e que tem um aspecto escatológico, para o tempo do fim. Essa parábola aqui, ela se aplica aos nossos dias. Versículo 1 diz assim, vamos orar, antes da gente ler a Bíblia? Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado pela vida, pela saúde, pela família. Muito obrigado porque temos a oportunidade de estarmos juntos aqui estudando a Tua Palavra. Pedimos ao Deus, Espírito Santo, que fale ao nosso coração, nos trazendo segurança, paz, esperança, motivação para continuarmos avançando no nosso preparo, Senhor, para a Tua volta, em nome de Jesus. Amém. Mateus 25, a partir do verso 1, diz assim, Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo.
No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí a seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele nas bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Aqui tem algumas coisas importantes que a gente precisa destacar, né? Primeira coisa que é uma parábola, né, irmãos? Parábola não é uma história real, né? A parábola, na verdade, era um recurso pedagógico que Deus utilizava para poder apresentar algo para o povo, né? Então, ele utilizava recursos pedagógicos, vamos dizer assim, apresentava histórias que eram bem dentro do cotidiano, né? Para que as pessoas pudessem compreender o recado que ele queria transmitir. E aqui, como vocês viram, foi apresentado aqui 10 virgens, né? As 10 virgens, quando nós falamos das 10 virgens, nós apresentamos que essas 10 virgens, nós destacamos apenas as 5 virgens nécias, né? Na verdade, a gente destaca mais as prudentes, né? As que estavam com óleo. As nécias, a gente não dá muita importância. Mas você percebe que o texto apresenta que eram 10 virgens e todas as 10 estavam dormindo. Perceba, irmãos, que hoje essa situação aqui, ela se encontra em nossos dias. Eu não sei se você já percebeu, mas parece que a igreja está dormindo. Parece que há uma sonolência assim, na igreja. Assim, a gente passa em alguns lugares, em algumas igrejas, e parece que há um torpor assim, diante do povo, né? O povo parece que está dormindo, o povo não tem ânimo para as coisas de Deus, né? O povo não quer ir para a igreja, não quer participar. Você vai visitar, é aquele desânimo, né? E parece que tudo está ruim, parece que nada dá certo e ninguém sabe onde que os olhos das pessoas realmente estão. E aí isso é muito preocupante, porque aqui apresenta que eram 10 virgens que estavam preparadas para entrar em um casamento. Elas estavam se preparando, aguardando o noivo chegar para poder entrar nas bodas ali e festejarem, né? Para vocês terem uma ideia, a festa de casamento naquele tempo, ela durava uma semana. Imagine só, se aqueles que já foram casados aqui que fizeram, eu me casei, mas eu não fiz festa de casamento, porque não tinha, né, não tinha recurso. Eu era pobre, né? Era não, né? Continuo sendo, né? E aí quando eu fui casar quando eu fui casar, eu tinha que escolher. Ou eu fazia uma boa ornamentação, né? Ali e fazia lua de mel, ou eu fazia ali a ornamentação, embora a gente tenha ganhado a ornamentação, mas tinha que comprar flores, né, as coisas ali para colocar. Ou eu iria para a lua de mel. E aí, irmãos, eu falei assim, se eu pegar o dinheiro e comprar de comida, o povo vai encher a barriga e vai embora. Aí eu termino de casar, para onde é que eu vou? Vou para casa? Não, tem que ter uma festinha, tem que sair, né? É a lua de mel, né? Eu falei, então, os irmãos que me desculpem, né? Mas não vai ter festa não, vai ter comida não. Então a gente terminou ali e dali a gente foi viajar, né? Eu me casei lá na Bahia e a gente, por essa questão, por essa situação, a gente não teve festa, né? Mas aí, irmãos, aqui, imagine só, para você manter hoje uma festa de uma noite, não é barato. Dependendo da quantidade de pessoas e o crente come, né? Ele tá lá sentado, ele tá comendo, ele já tá pensando no repeteco, né? Ele já tá pensando, tem uns que já leva vasilha, né? Não, tu não tem uma vasilha aí não, que eu quero levar um pouquinho aqui pro meu filho, pra minha filha, levar para não sei quem. Ele já tá pensando já em levar mais comida, né? E realmente manter essa turma aí não é fácil, né? Agora imagine você bancar uma festa de casamento durante uma semana.
tinha que ter bastante dinheiro, né? Tinha que ter realmente bastante recurso. E ali aquelas mulheres estavam ali aguardando o noivo e elas tinham uma lamparina, né? Essa lamparina ela era mantida por azeite. Como vocês sabem, azeite na Bíblia ela representa o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que a gente precisa pedir para que seja derramado sobre nós. Então, assim, nós temos aqui 13 pessoas, né? Comigo 13 pessoas. Então, nós temos aqui 13 lâmpadas. A minha pergunta que eu faço para você, como é que está a sua lâmpada? A sua lâmpada, tem mais um aí, né? A irmã puxou o maridão aí, ó. Muito bem, irmã, parabéns. Não sei se a irmã Luciana está acompanhada de mais alguém, sempre está com a menininha aí, é mais uma lâmpada também, né? É isso mesmo. Então veja, então nós temos aqui 14 lâmpadas. 14 lâmpadas. E todas elas estão, agora de manhã, elas estão acesas, né? Estamos aqui, né? Não estou dizendo que a lâmpada dos nossos irmãos lá está apagada, é apenas um exemplo, né? E dessas 14 lâmpadas que estão aqui, todos nós aqui estamos... entrou mais uma lâmpada aqui, ó. Chegou mais uma aí, ó. Então, essas lâmpadas estão aqui, cada um estão com o seu azeite. Aí nós estamos aqui aguardando a volta de Jesus. Mas percebes, irmão, que o nosso dia a dia, né, ele vai sendo tomado pelas nossas atividades, trabalho, atividade de casa, o corre-corre do dia a dia, e a gente fica imaginando que parece que o noivo, ele está tardando. Você já ouviu falar, algumas pessoas dizendo assim, mas Jesus está demorando demais, vixe Maria, parece que eu vou morrer e Jesus não volta, né? E aí algumas pessoas estão dizendo assim, nossa, mas Jesus deve estar demorando tanto de voltar, irmãos. O tempo de espera da volta de Jesus para você é o tempo que você conheceu a Jesus. Ah, mas tem mais de 2000 anos que Jesus foi para o céu. Só que você não tem 2000 anos. Então você não está esperando Jesus há 2000 anos. Tem gente aqui que tem 5 anos de batizado, tem gente que tem 10, 12. Então a quantidade de tempo que você está esperando o noivo é a quantidade que você aceitou a Jesus. Eu, por exemplo, me batizei em 1993. Então eu tenho 33 anos, se eu não estiver enganado, é 33? É 33 anos que estou aguardando a volta de Jesus, né? Esse é o tempo que eu estou aguardando. Na verdade, 33 não, deixa eu ver. 33 de batizado, né? Não é a idade. 33 anos que eu estou aguardando a volta de Jesus. E aí, irmãos, quando eu olho para a minha trajetória, eu percebo que nesses 33 anos, teve alguns momentos que a minha lamparina estava completamente apagada. Se o noivo voltasse, eu me perderia. Porque aqui você vê que elas estavam ali, eram 10 virgens, 10 estavam aguardando a volta de Jesus e as 10 dormiram, irmãos. Todas as 10 dormiram. O noivo tardou-se em voltar, em aparecer para a festa, e elas ali cansadas, deitaram ali para poder dormir. Até que se ouviu um grito o quê? Eis o noivo. E ali diz que quando elas ouvem aquele grito ali, né, o atalaia ali anunciando que o noivo está vindo, né, porque quando o noivo vinha um homem anunciando e gritando, olha o noivo, para que todos ficassem atentos, e aqueles que estivessem ali, que foram convidados para a festa, estivessem preparados, entrariam ali para a festa. E quando elas ouvem ali, eis o noivo, todas elas, o que acontece? Se levantam. Porque assim, irmãos, o fato de você estar sonolento, né, de repente, nesse período da volta de Jesus, esse não é o maior problema. O maior problema não é o sono, porque isso aí todos nós, em algum momento, a gente vai acabar sendo atingido por isso, infelizmente. O grande problema é você estar sem azeite. Esse é o problema. O problema é você não ter azeite suficiente para que quando vier o atalaia anunciando que o noivo está chegando, você correr para poder acender a sua lâmpada e não tem condição de você acender a sua lâmpada. Por quê? Porque não preparou azeite suficiente. O grande problema não é dormir, porque aqui nós temos 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. Então ali nós temos ali um contrapeso, né? 50%, 50-50. 50 estava preparado e 50 estava despreparado. Então estar apenas, né, aguardando a volta de Jesus não é o suficiente. Ah, você está esperando a volta de Jesus? Estou esperando. Ver Jesus voltar, irmãos, todos nós iremos ver. Esteja preparado ou não, vai ver a volta de Jesus. Aqueles que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus. Vai ver Jesus voltar. Mas a pergunta, todos irão para o céu? Não. Então isso aí representa exatamente 2 grupos de pessoas. Então a Bíblia sempre apresenta 2 grupos de pessoas. São 2 caminhos,
né? É a porta estreita, a porta larga, é o joio, é o trigo. Os dois ladrões na cruz representam os dois caminhos. Então sempre será dois, né? Os preparados, os despreparados. Aqui a gente tem as virgens nécias, as virgens prudentes. Então o grande problema, irmãos, não é você em algum momento você dormir no período da tua jornada cristã, porque pode acontecer em algum momento. O grande problema é você está buscando a Deus e pedindo azeite suficiente para a tua lamparina? Se o azeite ele representa o Espírito Santo, quanto do Espírito Santo eu e você temos na nossa vida? Esse é o X da questão, irmão. E muitas vezes a conta ela não está batendo. A gente diz que está esperando Jesus voltar, mas a gente não está pedindo a Ele o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele só vai vir sobre aqueles que pedirem. Existem bênçãos, irmãos, no céu que você só vai receber se você pedir. E uma delas é o Espírito Santo. Outro dia eu estava lendo um livro sobre oração e falando, o autor ali apresentando aquela oração de Jabes, não sei se você já leu a história de Jabes, né? Diz que ele orou e pediu a Deus para alargar as fronteiras dele. E Deus abençoou grandemente a vida de Jabes. Então, tem histórias na Bíblia que é assim, o personagem aparece e depois desaparece rapidamente. Não conta quem é o pai, quem é a mãe, se ele casou, se ele teve filho. Aparece ali, apresenta o fato, depois... E assim é a história de Jabes. E ali o autor apresentando o livro ali, falando sobre a questão do... que existem coisas que Deus quer nos dar, só que a gente não pede. A gente fica só esperando, não, Deus vai ter misericórdia, então Deus vai me conceder. Não, Deus é misericordioso sim, é capaz de conceder sim. Mas existem bênçãos especiais que a gente só vai receber se a gente pedir. Tem que pedir mesmo. E às vezes a gente pede errado mesmo. Vai pedindo, né? E aí a gente sempre termina a oração de acordo com a tua vontade. E aí Deus atende de acordo com a sua vontade. Então vai pedindo para Deus, né? E uma das coisas que a gente tem que pedir é o quê? É o azeite. É o azeite sobre nós, irmãos. É o azeite é o quê? É o derramar do Espírito Santo na vida de cada um de nós. A gente precisa do... irmãos, o Espírito Santo é que dá vigor espiritual. O Espírito Santo na vida da gente é que dá motivação para ler a Bíblia. O Espírito Santo é que acorda você para estar aqui no culto das 5 horas da manhã. O Espírito Santo é que te acorda todos os dias para você estar buscando a Deus. O Espírito Santo é que motiva você a pregar o Evangelho. O Espírito Santo é que trabalha na sua vida para você ser fiel nos dízimos e nas ofertas. O Espírito Santo é que trabalha na sua vida para você trabalhar unidade em vez de trabalhar dissensão na igreja. Então, veja só o quanto o Espírito Santo é importante na vida da gente. Então, sem o Espírito Santo, irmãos, é não estar preparado para a volta de Jesus. Então, não ter o Espírito Santo, ele é um risco muito grande para a vida de cada um de nós. Porque não ter o Espírito Santo é não ter Jesus na vida da gente e não estar preparada para a volta de Jesus. E aí o noivo vem e o que é que acontece? Fica de fora das bodas. Tem a segunda parte, eu quero apresentar para vocês aqui. Agora a gente vai fazer a nossa pausa para o nosso momento de oração, tá bom? Nós queremos orar agora pela sua família e nós queremos orar pelos seus pedidos. Algum pedido de oração que você tenha, nós queremos orar e pedir a Deus pelo seu pedido de oração. Se você tiver um pedido aí, nós iremos orar. Se não tiver, nós iremos orar pelo azeite, tá bom? Vamos orar pelo azeite, porque a gente está precisando de azeite. Todo mundo, irmão, todo mundo, de pastor a ovelha, todo mundo está precisando de mais azeite, né? E aí, a gente tem que pedir. Pedir, clamar, preparar o vaso, né? Pedir a Deus para preparar esse vaso, para receber, né? Porque não adianta só pedir, a gente tem que se preparar também para receber o azeite e a nossa lamparina continuar acesa, né? Pode até em algum momento ficar sonolento, mas a lamparina tem que estar acesa. Porque quando o noivo chamar, você se levanta e aí você vai ao encontro do noivo, tá bom? Alguém tem um pedido especial, quer que a gente ore por alguma coisa especial, irmãos? Se você tiver, abra o seu áudio ou coloque aí no chat o seu pedido de oração. Tem alguém? Tem um pedido de oração? Abra aí o seu áudio. Eu peço oração pelo meu relacionamento, né? Aqui o Pedro pediu, né? Vamos orar então pelo seu casamento, pela sua família, Pedrão. Tem mais alguém que gostaria que a gente orasse? Mais um pedido? Vamos permitir aí pelo menos mais 1 ou 2 pedidos de oração aí, tá bom? A gente... Bom dia, pastor. Bom dia, irmã. Bom dia a todos os irmãos. Bem, pastor, eu tinha pedido na terça-feira oração para minha filha. Que ela ia marcar a cirurgia dela. Só que ela foi fazer exame de risco cirúrgico, né? Certo. E o que aconteceu que
Lá o médico, no momento, quando viu, despachou ela da cirurgia, que não poderia fazer aquela cirurgia. Viu? Então, porque a cirurgia dela é de risco. Certo. Ontem eu vi ele, está muito inchada, ela está em casa. E eu continuo pedindo oração por ela, porque ela não está muito bem de saúde. Aí peço que os irmãos orem pela minha filha, o nome dela é Carmelúcia. Também ore por mim e por toda a minha família, que eu também não estou bem de saúde. Ontem eu vi ela de longe, porque eu fui na casa dela, mas não consegui subir, eu estou podendo andar muito bem. Aí peço oração por mim também, por toda a minha família, mas principalmente por ela, porque o estado dela está muito crítico. Certo. Tá bom, irmão. São meus pedidos, em nome de Jesus. Vamos orar pela Carmelúcia e também pela senhora, tá, irmão? O médico ele é um especialista, né? E assim, embora a cirurgia seja necessária, mas ele sabe quando é o melhor momento, né? É o risco cirúrgico, né? Tem que avaliar primeiro para saber se há condição. Então vamos orar aí para que Deus traga melhorias à saúde da sua filha, né? Ele pode trazer cura, né? Sem precisar de intervenção cirúrgica, mas Deus também, ele pode também aí permitir que a cirurgia seja feita no momento certo para que não traga risco, né, irmão? Risco, questão de vida para ela, né? Ela precisa da cirurgia, mas a vida é mais importante. Então vamos orar também pela sua saúde. Então nós já temos 3 pedidos aqui. E também a irmã Socorro pede oração aqui pela irmã dela e pelo filho dela. Está passando por uma tribulação, um momento difícil, né? Então nós vamos orar aí por esses 3 pedidos aí, tá bom? Pela família do Pedro, pela família da irmã Luciene e também pela irmã da Socorro e o seu filho, tá bom? Nós vamos nos ajoelhar. Deixa eu ver aqui quem é que vai fazer a oração de hoje. Vou pedir aqui. Tem a irmã Raimunda Alves. Está nos ouvindo, irmã? Poderia fazer uma oração para nós? Raimunda Alves. Não sei se ela pode orar para nós, senão eu vou pedir para outra pessoa aqui orar. Irmã Francisca. Francisca, pode orar para nós, irmã Francisca? Fazer uma oração? Posso sim, pastor. Tá me ouvindo? Tô sim. Já deixa teu áudio aberto, tu vai orar. E aí eu vou aproveitar aqui o áudio da irmã Gil aqui está aberto. Irmão, seu esposo poderia orar para nós? Pergunta se ele pode orar, se ele quer orar, deseja. Se não, a senhora ora. E aí? Eu disse que ora, pastor. A senhora vai orar? Ele vai orar. Ah, tá bom. Então, o nome do irmão é o? Esposo? Edmar? Edilan. O irmão Edilan vai estar orando e também a irmã Francisca, tá bom? Vamos nos ajoelhar, irmãos? Então, lembrando aí o pedido da irmã Luciene. Eu não ajoelhar, que eu tenho problema no joelho. Mas... Tá bom, sem problema, irmã. Então, é o pedido da irmã Luciene pela Carmen Lúcia, tá bom? Pelo processo aí de cirurgia, pela saúde da irmã Luciene. Vamos orar pela família do Pedro e pela família da irmã da Socorro e o seu sobrinho, tá bom? Vamos ajoelhar aqueles que puderem. Vamos orar. Pode orar. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, é na Tua presença santa, Senhor, que nós estamos aqui de joelhos dobrados para Te agradecer, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concede, Pai querido. Obrigado, Jesus. Na Tua presença santa, Senhor, eu Te apresento a irmã Luciene, a sua filha, toda a sua família, mais em especial a sua filha Carmen Lúcia, e Senhor, da maneira especial, Senhor, prepara ela para essa cirurgia, Deus. Sabe que ela precisa e necessita, mas que possa chegar ao melhor momento, Pai querido. Desde já também eu te peço, pelo pedido do irmão, pelo seu casamento, pela irmã Socorro, que pede também, pelo momento que estão passando, e por todos nós, Senhor, e nós todos precisamos e necessitamos de Ti, Senhor, que possamos, Senhor, a cada dia nos preparar para o Teu reino e a Tua glória.
Sabemos que estamos passando, Senhor. A gente vê nas igrejas, a gente vai nos cultos, a multidão, Senhor. Mas que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós. Possa nos fortalecer. Que o Espírito Santo venha habitar em nossas vidas. Para que nós possamos, Senhor, seguir firme os teus caminhos, Senhor Jesus. Tu sabes, Senhor, que sempre somos nada, Pai amado. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom. Amém. Nossa misericórdia dura para sempre. E se renova a cada manhã em nossas vidas. Neste momento, Senhor, represento cada família representada. Amém. Represento nossos filhos, Senhor. Os jovens, as crianças, os adolescentes. Eles passam, Senhor, por batalha muito difícil, Senhor. Que possamos sempre colocar os nossos filhos na Tua presença, nas Tuas mãos, Deus. Que possamos, Senhor, a cada dia, Senhor, perseverar. E não venhamos desistir. Sabemos que falta tão pouco, Senhor. Mas que o Espírito Santo possa nos fortalecer para que possamos seguir firme, ó Deus. Obrigado, Jesus. Sabemos que o momento que estamos passando, Pai querido, é difícil, Pai. Mas que possamos, Senhor, nos preparar, nos fortalecer. Que o Senhor venha nos ajudar a cada dia, Pai querido. Abençoe, Senhor, nossas vidas e nos ajude, Senhor, para que possamos, Senhor, a cada dia saber que tem um Deus misericordioso que nos ama e que está, Senhor, nos esperando, Senhor. Senhor, abençoe a igreja do Cidério. Além de muitas crianças que precisam e necessitam, Senhor, que possamos, Senhor, nas quartas, nos domingos, possamos ir, Senhor, só nós, com aquelas crianças, Pai, que precisam ser evangelizadas. Fique conosco, dá-me, Senhor, o restante da Tua presença. Nessas vezes que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Agradeço mais uma vez, Senhor, aqui presente aqui nesta oração. Eu peço essa oração pela Fernanda Chilene. Eu peço essa oração para quem socorro. Eu peço essa oração aqui da Fernanda Chilene. Que Deus faça o melhor na vida dela. E faça o melhor na vida da irmã Silene. Faça o melhor na vida do futuro. E faça o melhor na vida da irmã. Da filha da irmã Lucilene. Abençoe por todo Deus. Dá saúde para ela, curar ela. Faça o melhor. Só para você ter o poder de fazer o melhor. E é isso. Deus possa dar cura, né? Derramar do seu bálsamo, teu Espírito Santo sobre todos nós que estamos aqui, né? E que só Ele pode dar cura, se for da vontade dele vai haver a cirurgia, se não haver Ele mesmo, vai passar a mão dele com a cura dele, derramar do seu Espírito Santo, para transformando cada um em uma saúde, né? E que nós possamos ser fortalecidos também, manter inabalado, que nós precisamos, cada dia mais está vendo que a nossa igreja está fria, né? Eu vou aproveitar, pastor, pedir também oração por uma colega que a gente conheceu ontem, na Rua 7, chamou a gente para ir lá, a gente foi, ela foi para a igreja ontem, que Deus possa estar levando, Deus possa estar transmitindo sabedoria para ela, que ela retorne à casa de Deus, retorne aos braços do Pai, e que ela seja mais, como é que se diz, que ela tenha mais paz, né, que ela está num momento de tribulação, que Deus possa
transformar aquela família, levar realmente aos braços dele. Esses são nossos pedidos, desde já te agradecemos, Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Nossa igreja, né? Meus amigos. Não tem sido fácil, irmãos. Viver nessa terra aqui não tem sido fácil, né? Vocês têm percebido aí que realmente as coisas têm se tornado cada vez mais... Parece que as coisas estão afunilando, né? Para o povo de Deus, né? E a gente sabe, irmãos, que uma das coisas que o inimigo ele utiliza para fazer o povo de Deus tirar os olhos da volta de Jesus é o desânimo, né? Além do desânimo, né, são as provas, né? As provações que vêm sobre os filhos de Deus, irmãos, não é para tornar a gente pior, mas é para tornar a gente melhor. É para tornar a gente mais forte, né? Como diz o ditado, né? Para engrossar o nosso couro, né? E tornar a gente mais forte, porque coisas piores, irmãos, infelizmente virão. Então, realmente, a gente não é fácil. Eu sei que os irmãos estão passando aí por dificuldades grandes, né? Como a irmã Luciene aí apresentou, né? Problema de saúde, problema com a filha, né? Os outros irmãos também que apresentaram. Só que a gente tem que pedir a Deus, irmão, exatamente esse azeite, né? Se a gente não tiver o azeite, irmãos, a gente desanima. A gente realmente fica abatido, né? Porque realmente os problemas, ele abate a fé da gente. Não tem para onde correr, nós somos seres humanos, né? Só que a gente tem que lembrar que existe um Deus todo-poderoso e a gente tem que confiar nele e orar, irmãos. Eu sei que isso é um processo difícil, mas necessário. A gente tem que orar como se a gente já tivesse recebido, sabia? Quando a gente ora por alguma coisa, a gente tem que orar como se a gente já tivesse recebido aquela bênção. Né? Ter fé, porque a gente está orando, não é para, a gente não está pedindo algo para homens, né? A gente está pedindo algo para Deus. E Deus, ele pode todas as coisas. Deus é um Deus todo-poderoso e ele pode tudo. Né? Ele pode no estalar de dedos, ele pode mudar a história de qualquer pessoa, né? No piscar de olhos, ele pode mudar tudo da noite para o dia. Mas só que nós não sabemos porque isso não acontece, porque isso está no mundo espiritual, né, irmãos? Então tem coisas que a gente não vai compreender. Mas o fato da gente não compreender, a gente não pode deixar de confiar. Porque confiança é igual a fé, né? E a fé, ela vem de onde? Ela vem de ouvir a palavra de Deus, ela vem de estudar a palavra de Deus. E a fé, irmãos, a fé forte, ela vem pela oração. A oração, ela é fundamental na vida de qualquer pessoa. Se você é um homem de oração, você é uma mulher de oração, você vai ver que as provas vão vir. Mas quando você está de joelhos, você pode cair, mas você tem que cair de joelhos, entendeu? Você tem que cair de joelhos, porque é de joelhos que Deus vai dar para a gente o vigor, dar a esperança, né? E se esses problemas não forem resolvidos, irmãos, agora vamos nos preparar para a volta de Jesus, porque aí tudo isso vai terminar, né? Aí se encerra todo tipo de problema que existe na terra e aí a gente vai para o céu, né? Deixa eu terminar aqui a última parte do texto. Não sei se você ainda está com a Bíblia aberta aí. Aqui diz que as virgens dormiram, né? E aí no versículo 8 diz assim, ó. Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se o grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte, a nós e a vós outros. Ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam percebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Irmãos, estar apenas esperando a volta de Jesus não é garantia de que você vai subir com ele. Tem muita gente que acredita na volta de Jesus aí, mas está sem azeite, né? A lamparina está apagada, né? Ou está pertinho de se apagar, porque o azeite é tão pouco, né? E aí Jesus não volta hoje, Jesus não vai voltar hoje, né? Jesus, não sei se vai voltar essa semana, daqui a semana que vem, o ano que vem, nós não sabemos, porque... Por que eu digo para vocês que Jesus não vai voltar hoje? Porque antes de Jesus voltar, irmãos, vai acontecer muita coisa.
Então, não tem como a gente dizer que Jesus vai voltar hoje. Se Jesus fosse voltar hoje, a gente não estava nem aqui falando através de chamada de vídeo. A gente estava por aí fugindo e se preparando e naquela agonia e tempo de ser pegos, né? Porque assim vai ser o tempo de angústia. E aqui diz que quando elas ouvem ali então o Atalaia gritando, eis o noivo, né? Todas se levantam e agora acendem as suas lâmpadas. Porque diz que ali elas agora vão acender as lâmpadas, né? As lâmpadas estavam apagadas, ligam e aí 5 delas percebem que a sua luzinha está bem fraquinha, praticamente se apagando. Ou talvez nem acendeu, porque o azeite acabou. E ali elas vão até as virgens prudentes, né? E pedem azeite, né? Dá um pouco do azeite de vocês para colocar aqui na nossa lâmpada. E aí as prudentes respondem, não, se a gente der o nosso azeite, vai faltar para nós e para vocês também. Então sair e comprar, irmãos. O derramar do Espírito Santo, ela é uma obra intransferível. Eu não posso pegar o irmão Raimundo, cheio do Espírito Santo, ele pode pegar o Espírito Santo que está na vida dele e passar para mim. Não, vem aqui que eu vou colocar a mão sobre ti e vou passar um pouco do Espírito. Não, não existe isso. A obra do Espírito Santo, o Espírito Santo é algo que acontece na vida individual. Deus vai fazer uma obra por igreja, mas acontece de forma individual. Cada um de nós aqui temos o Espírito Santo e cada um de nós temos uma quantidade. Agora, a quantidade de óleo que tem na vida da pessoa, na vida de cada um, aí não sou eu que vou avaliar. Eu avalio a mim. Eu tenho que olhar para mim e tenho que saber de quanto de óleo eu tenho. Quanto de Espírito Santo eu estou tendo na minha vida. E aí a pergunta que eu faço, e você? Né? Se você hoje ouve aí o Atalaia dizendo, eis que vem o noivo, qual que é a quantidade de azeite que está na tua lâmpada? Era o suficiente para você entrar nas bodas, né? E ali festejar com o cordeiro? Ou você ia sair para aquele ali, ô fulano, Dona Maria, seu João, por favor, me dá aí um pouco de óleo aí. E pedindo óleo porque a sua lamparina não tem óleo suficiente. Irmãos, aqui tem algo muito interessante, né? Além das virgens, né, se lá pedir o Espírito Santo, pedir o óleo, né? Para que ela ceda o óleo para colocar na lâmpada. Ali diz que elas agora falam aqui, ó, ide e comprai. Vai lá e sai para poder comprar. E ela sai para comprar. E aí elas correm, né, ali desesperadas, o horário, né, ele disse que era perto de meia-noite, provavelmente tiveram muita dificuldade para encontrar alguém que estivesse vendendo óleo naquele horário, porque não era um horário comercial. E ali ela sai, consegue comprar o óleo e vem agora com as suas lâmpadas. Só que quando elas voltam, irmãos, a porta está fechada. Aí é que está o grande problema para mim e para você. A gente achar que não, Jesus vai voltar daqui a 10 anos, 20 anos, eu não sei. Não sabemos o dia nem a hora, não sabemos. Só que o preparo tem que ser diário. Diariamente a gente tem que pedir a Deus, Senhor, me dá azeite, me dá o Espírito Santo. Senhor, me prepara para receber o Espírito Santo. Por quê? A gente não sabe nem o dia nem a hora. Primeiro, irmãos, nós não sabemos, eu e você não sabemos se estaremos vivos por ocasião da volta de Jesus. Quem sabe alguns de nós ou todos nós iremos descansar. Deus vai colocar para dormir, porque não vai suportar o tempo de angústia. Então Deus vai colocar para dormir. Existem aqueles que podem também descansar e dormir e não estar preparado também para a volta de Jesus. Então assim, você sabe se você vai chegar hoje até o final do dia? Eu não sei. Não sei se você tem aí uma bola de cristal, você tem algo especial, uma luz especial. Deus falou, não, pode ficar tranquilo. Hoje eu vou te dar o dia, nós não sabemos. E aí até o final do dia, se eu vier a descansar, dormir, Jesus ali já voltou para mim, entre aspas, né? Já voltou, vocês entendem a linguagem, né? Então ali eu só vou ver agora Jesus voltando, né? Quando ele vier nas nuvens dos céus. E aí como é que eu adormeci nesse momento, no dia de hoje? A lamparina tem azeite para quando falar, eis que vem o noivo, Jesus vem nas nuvens dos céus. Aí ressuscita. E aí ressuscita para a primeira ressurreição ou vai ressuscitar na segunda? Porque na segunda não vai ouvir o chamado, eis o noivo não. Porque aí Jesus já vem para poder dar o seu veredito. Então, irmãos, por isso que aqui diz que elas saíram para buscar óleo. E Ellen White apresenta nos seus escritos, ela diz assim que muitos irão receber o Espírito Santo e existem pessoas que vão estar do lado daquela pessoa que está recebendo o Espírito Santo e aquela pessoa não vai nem perceber que aquele que está do lado dele, sentado no banco da igreja, está recebendo o Espírito Santo e ele não está. Veja como é perigoso, né, essa questão.
E aí, queridos, ali diz que elas voltam, né? E bate na porta para poder receber, para o noivo abrir a porta. E ali diz que o noivo fala o quê? Diz que o noivo fala para eles aqui: eu não vos conheço. Aqui no final do texto diz assim, ó, mas ele respondeu, né? Diz assim, ó, Senhor, Senhor, né? Deixe-nos entrar. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Irmão, você já teve a sensação de ir em um determinado lugar e aí você confiar tanto em uma pessoa, você chegar naquele lugar, falar com a pessoa e a pessoa falar assim: não sei nem quem você é. Eu não te conheço. Você já teve essa sensação de procurar uma pessoa ali para um favor, alguma coisa, e a pessoa chegar ali na frente de todo mundo e falar assim: não sei nem quem você é. Mentir na frente de todo mundo, né? Negar que conhece você. Aqui o caso de Jesus é diferente, né? Jesus está dizendo aqui que não vos conheço, né? Aqui é uma alusão ao tempo do fim, né? É porque aquelas pessoas não procuraram conhecer Jesus enquanto era tempo de conhecer. O tempo de conhecer Jesus, irmãos, é agora. Não é quando ele voltar. Ah, agora eu estou pronto, Jesus, agora eu vou. Não dá mais tempo. Ah, Jesus, agora eu quero ir para o céu. Não dá mais tempo. Quando Jesus voltar, não é hora de se preparar. A hora de se preparar é agora. A hora de se preparar para a volta de Jesus é hoje. O tempo é hoje. Por isso, irmãos, que a Bíblia fala: vigiai e orai, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Não sabemos quanto tempo nós estaremos aqui na terra, mas não importa quanto tempo nós iremos viver, se dias ou se anos. O mais importante é o nosso estado de espírito. É se nós estamos preparados para receber o noivo. A festa de casamento daquele tempo durava uma semana. A festa de casamento que Jesus está proporcionando para nós, as bodas, é para a eternidade. É para a vida inteira, não vai ter fim. Né? E aí eu pergunto... Oi? Amém, glória a Deus. Então a minha pergunta é: você está preparado para essa festa, irmão? Porque vai ser coisa assim que a gente não consegue nem imaginar. O que Jesus está preparando para mim, para você. Você está preparando a sua casa para essa festa? Irmãos, é muito triste às vezes a gente olhar para os nossos queridos e a gente perceber que eles não estão com a lamparina acesa. Eu visito famílias, né, e vejo as famílias pedir: pastor, ora pelos meus filhos, ora pelo meu esposo, ora por não sei, né, pedindo oração ali pelos queridos, né? E é triste, irmão, a gente olhar e perceber que as pessoas não estão se importando com o tempo do fim e não estão se preparando para a volta de Jesus. A pessoa, Jesus volta, aí você vai e sua família fica. Jesus vai, o seu marido fica, a sua mulher fica, os seus filhos ficam. É muito triste isso, irmãos, mas é uma realidade que infelizmente vai acontecer, porque tem muita gente que a lamparina não tem mais nenhuma gota de azeite e nem está saindo para poder comprar azeite. A hora de sair para comprar azeite é agora, irmãos. Não é quando Jesus voltar, a hora de comprar azeite é agora, né? E a gente vai comprar, como diz a Bíblia, sem dinheiro. Vinde e comprar sem dinheiro, a Bíblia fala. Por quê? Porque o preço já foi pago. Você não precisa ter dinheiro para poder comprar aquilo que Jesus está oferecendo para nós, porque Jesus já pagou o preço por nós, a salvação. Então, irmãos, que estejamos preparados para a volta de Jesus, que a sua lamparina esteja acesa, que a sua lamparina esteja cheia de azeite. Mas não é o pastor que vai levar quando o pastor for lá, não, o pastor vai pregar hoje, então o pastor vai trazer ali um depósito de azeite e aí vai depositar na sua vasilha. Ah, é o ancião, é o líder da igreja. Não é você mesmo. O azeite, irmão, está à disposição. Deus está com os celeiros abertos ali, está com a vasilha aberta, transbordando de azeite para derramar sobre nós. Mas aí ele só vai derramar sobre quem quer, sobre quem for lá e pedir, insistir, permanecer. E aí Deus vai dar azeite para todos aqueles que buscarem. Que Deus abençoe você e a sua família, tá, irmãos? Isso é motivo de alegria, né? A gente saber que a porta da graça ainda está aberta. É motivo de alegria saber que Deus está disposto a dar o seu Espírito Santo àqueles que o pedirem. O que eu e você precisamos fazer é a parte mais fácil, é apenas pedir, tá? Eu sei que nós temos as nossas preocupações, nós temos os nossos problemas, mas não dedique a sua oração somente para orar pelos seus problemas. Ore, coloque nas mãos de Deus e confie. Agora, dedique tempo à sua oração para pedir a Deus o derramar do Espírito Santo sobre a sua vida e sobre a sua família. Pastor, mas eu vou pedir pela minha família, mas ninguém está nem aí, não, parece que não quer. Ore, apenas ore. E aí Deus vai fazendo a obra. De repente, uma hora aí vem um despertar aí na vida daquele que você vê que está
distante de Deus, vem um despertar aí, a pessoa de repente ali vai e recebe ali o poder do Espírito Santo. Enquanto há oportunidade, a gente tem que orar. Tá certo, irmãos? Que Deus abençoe. Quantos de vocês querem nessa manhã pedir a Deus que derrame o Espírito Santo sobre a vida de vocês? Você que está com a câmera aberta, levante a mão aí, ó, em sinal de que quer receber. Aqueles que estão com a câmera fechada, pode fazer o sinalzinho aí virtual. Deus está disposto a dar, né? E nós queremos receber. Então vai dar certo essa conta, né? Então essa conta vai fechar, né? E você quer, e Deus quer derramar o Espírito Santo, então a coisa vai fluir. Tá certo? Que Deus abençoe grandemente. Eu quero orar com vocês agora para a gente poder encerrar e pedir a Deus aí que derrame sobre você, sobre a sua família, né, o Espírito Santo, né? E assim, dessa forma a gente poder avançar, né? Como diz o ditado, irmão, você pode até estar por baixo, né? Porque às vezes parece que a gente está perdendo a batalha, né? Você pode até estar por baixo, mas continue batendo. Havia aquele ditado, eu estou por baixo, mas eu estou, como diz o ditado, eu estou lutando, não desisti não joguei a toalha não, né? Não joga a toalha não, irmão, né? Jogue o seu joelho no chão, clame a Deus, estude a palavra, fortaleça a sua fé, permaneça no caminho, que a nossa jornada ela está terminando. A nossa jornada está concluindo, né? E nós não podemos desistir no limiar da Canaã. Estamos nas portas de Canaã, não podemos desistir, tá bom? Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado pela vida, pela saúde. Eu sei que nem todos estão bem de saúde, como a irmã Luciene aqui apresentou a sua vida. Mais uma vez pedimos ao Senhor, médico dos médicos, que abençoe a vida da irmã Luciene, da Carmen Lúcia, que está passando por esse problema, por essa dificuldade, esse problema nesse momento, mas sabemos que o Senhor é capaz de resolver. Todo problema que há, o Senhor pode resolver. E pedimos ao Senhor uma intervenção sobre essa situação que a família da irmã Luciene está vivendo. Abençoe os seus netos, abençoe toda a sua família, todas as famílias que estão aqui, que o Senhor abençoe os casamentos aqui envolvidos, o Senhor fortaleça o nosso relacionamento matrimonial, a nossa família, os filhos. Senhor, traz os nossos filhos para perto de nós e para perto de Ti. Não deixe com que as vasilhas deles estejam sem azeite, mas que eles possam abastecer a sua vasilha com muito azeite, para estar com a sua lamparina acesa, para que o Senhor Jesus, quando voltar, todos nós possamos estar prontos. Senhor, existe um povo aqui na terra que representa o Teu nome, que é o povo remanescente. E nós queremos pedir ao Senhor, Deus, existem pessoas em todos os lugares do mundo que estão com as suas lamparinas. E nós pedimos ao Senhor, derramar do Espírito Santo sobre a Tua igreja de forma mundial. Que o Senhor abençoe o Teu povo, por onde quer que esteja na face da terra. Que o Senhor traga um reavivamento, uma reforma para o Teu povo, para que dessa maneira nós nos preparemos para a volta de Jesus. E não somente isso, Senhor, não somente nós, mas que o Senhor nos motive a preparar outros também, outras pessoas a estarem aptos para que quando o Senhor Jesus voltar, esteja com as suas lamparinas acesas e preparadas para morar contigo no céu. Que o Senhor perdoe, Senhor, a nossa negligência, a nossa indiferença. Às vezes estamos mornos, às vezes estamos desanimados com as questões espirituais por causa dos problemas que vêm sobre nós, mas que a gente venha entregar a nossa vida ao Senhor. A Tua palavra diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Então, Senhor, se o mais o Senhor faz, é porque o menos o Senhor espera de nós. O menos é a gente pedir, é a gente confiar e a gente permanecer. Então, abençoe os meus irmãos e as suas respectivas famílias. Pedimos ao Senhor um bom dia na Tua presença, um bom restante de semana, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família. Muito obrigado, né? Hoje tivemos aqui um bom número de irmãos, né? Graças a Deus. Deus seja louvado pela vida de vocês. E continue divulgando, né? Ontem eu vi uma mensagem em um dos grupos da igreja aí, e a irmã falou assim, louvado seja Deus, pastor, que amanhã vai ter o culto, né? Louvado seja Deus, eu já estou preparada. Eu falei, olha, a irmã tá animada, né? Eu gosto assim, gosto de ver assim, né? Tem que estar preparado mesmo, a gente tem que estar animado. Sei que tem dia aqui que o pregador não é lá essas coisas todas, né? Mas a gente se esforça, né? A gente traz aqui uma mensagem, né? E aí a gente está aí para poder contribuir, para a gente se fortalecer, né? É um prazer estar com vocês aqui, né? A gente fazendo esse culto juntos, né? Que Deus abençoe grandemente você e a sua família, tá bom? Pode abrir aí o seu áudio, dar um bom dia, e aí a gente vai encerrando nosso culto de hoje. Bom dia, Pai.
dia. Bom dia a todo mundo. Bom dia. Bom dia, que Deus abençoe, que Bom Jesus dia, irmã Jacilene, Francinete, irmã Josi, Socorro. Família, pastor, que Deus cuide de nós grandemente. Amém. Bom dia, irmã Jacilene, irmão Márcio, irmã Corina, irmã Lucilene, irmão Raimundo, Josi, irmão Júlio, Fáuzia, Pedro, o irmão Márcio. Bom dia, bom dia. Deus abençoe. Temos aqui uma boa representatividade. Irmã Francisca. Amém. E o maridão, irmã? Já acordou, irmã Francisca? Tá aí também? Cadê o homem de Deus? Opa, ó o homem aí, ó. Olha, o homem já tá aí pronto, com roupa de trabalho. Pensa no homem trabalhador, rapaz. Muito bem. Deus abençoe a irmã Gil, seu esposo também. Deus abençoe grandemente, viu? Um bom dia. Deus abençoe, gente. Irmão Júlio, irmão Fauzi, já falei aí, né? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Amém, pastor. Irmã Bom dia pra Socorro. você também. Como é que foi o culto ontem, Socorro, de oração? Foi bênção, irmã? Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Deus abençoe, viu, gente? Um bom dia. E que esse dia seja um dia cheio de poder, irmã Corina. Também abençoe sua família. Que hoje seja um dia cheio de poder do Espírito Santo para nós. Irmão Carlos. Também, irmão Carlos aí também. Irmã Marilene. Aí vocês vão abrindo a câmera, eu vou lembrando, porque quando abre a câmera fica mais fácil da gente ver. Às vezes esquece o nome de alguém aí, mas tá bom. Deus abençoe grandemente, viu, irmãos? Ore aqui pelo seu pastor, pela nossa família, para que Deus dê para nós sabedoria aí, para a gente poder continuar avançando, tanto de forma pessoal como também como igreja, tá bom? Deus abençoe, gente. Um grande abraço, viu? Um bom dia para vocês. Amém. Amém. Amém.